Olá, pessoal do MyHubcast, bem-vindos a um novo episódio aqui do nosso podcast. Vocês sabem que a gente fala sobre arte, criatividade e empreendedorismo. E em alguns episódios aqui no nosso podcast, a gente faz uma interface com o nosso outro projeto, que é o MyBook Club, em que a gente lê livros. Eu tive recentemente na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, 2025, e tive a oportunidade, né, a feliz oportunidade de encontrar com a Luciana e a gente trocou um pouquinho sobre as ideias, os livros delas, os projetos. Eu fiz o convite para ela estar aqui com a gente, falando um pouquinho da sua arte da escrita. Bem-vinda, Luciana. Obrigada, Marcela. Obrigada pelo convite. É um prazer. Eu falo, eu tive 2 dias na Bienal, né? E batendo o pé no dia inteiro. E ali, quando eu fui para o espaço que você estava, né, que era na Kombi, né, eu estava tentando achar uma amiga que eu já tinha entrevistado aqui para o canal, amiga de São Paulo, não consegui, fiquei procurando, a gente se desencontrou naquela loucura de muita gente, mas oportunamente conheci você, a gente trocou uma ideia lá super legal, gostei muito do seu papo, dos seus insights, e eu acho que sempre é muito interessante quando a gente tem esse clique, né, essa conexão que eu percebi com você. Depois você fez, né, o host lá no evento, né, fazendo as Hum? perguntas, e foi muito legal. Mas para quem não te conhece aqui, Luciana, vamos te apresentar. Quem que é a Luciana e como é que essa paixão por ficção policial surgiu na sua vida? Pois é, primeiro que nada é por acaso, né? Eu acho É, que esse encontro estava predestinado por algum motivo que a gente ainda vai descobrir, né? Mas que nada é exato. por acaso, nada é por acaso. Bom, eu sou Luciana Dignoni, sou autora de ficção policial, tenho 6 livros publicados, todos eles protagonizados por mulheres, roteirista também, estou aí me iniciando uns passos no roteiro também. E sou uma apaixonada pela literatura policial, pela literatura de mistério, de crime, suspense. E comecei minha carreira meio que por acaso, né? Não foi premeditado, nunca tive essa intenção de ser escritora de criança. A vida foi me levando por esses caminhos, né? Me formei em Uhum. administração de empresa, trabalhei por 15 anos em grandes indústrias e em 2009, por uma decisão familiar, eu saí do Brasil acompanhando, né, a trajetória aí de carreira do meu marido e a Uhum. gente foi parar em 4 países aí ao longo de doze anos. E nesse meio tempo foi quando eu descobri, né, a minha vocação através de escritos que não tinham nada a ver com um livro, mas eu comecei a escrever uns diários que eram para o Brasil, porque o primeiro país que a gente foi morar foi no Cazaquistão, que era um lugar muito diferente do que a gente está acostumado aqui, né? E existia um preconceito muito grande assim com a finalização cristão, né? Todo mundo achava que era um lugar com guerra, com conflitos. E eu tentava, através desses escritos, mostrar como era a minha rotina. Mas isso muito limitado aos meus amigos e familiares, né? Nada assim para fora, não. Na época, isso foi em 2009, não sei quando é que surgiram os primeiros blogs, mas se tinha, era algo que eu não conhecia. Não sou uma pessoa muito ligada em tecnologia, né? Até hoje eu sou sempre meio que atrasada, assim, de todo mundo. E, e eu fazia esses escritos no Word mesmo, né? Não mandava, escrevia, botava umas fotos muito mal diagramadas assim e mandava para os familiares. E isso começou a tomar assim uma certa proporção das pessoas comentarem: ah, você devia escrever um livro. Aí eu pensava, putz, mas imagina, escrever um livro, quem vai querer ler sobre as minhas histórias? Minha mãe só, né, provavelmente. Nem meu pai vai querer, só minha mãe. E acabou que numa desses momentos lá no Cazaquistão, que o entretenimento era muito limitado, né? Não tinha streaming, não tinha. Imagina, a gente está falando
Pouquíssimo Você, tempo atrás, né? A gente está falando você de falou agora, eu falei, 2009, verdade, não tem streaming. 16 2009 eu anos. acho que não tinha nem Não tinha WhatsApp Kindle. não O é nada. WhatsApp começou mais ou menos na época. Em Ah, 2009 para 2010 começou o WhatsApp. Mas o entretenimento em si, né? Streaming, o Kindle, o próprio Kindle, não existia. Então, assim, minha limitação de leitura também reduziu muito. Não que eu uhum, fosse uma grande leitora na época, eu gostava de ler, mas não era apaixonada ainda. aham. E mas era muito reduzido, porque eu tinha que me limitar aos livros que eu vinha ao Brasil e comprava três, Entendi. quatro livros, porque eu também não podia levar muito, porque eu tinha uma série de outras coisas para levar de criança, eu tinha 2 filhos pequenos na época, livros também do meu marido, a gente tinha que se dividir aí com o peso da mala. E aí esses livros acabavam muito rápido, obviamente, né? Então um dia eu estava numa dessas situações aí que a gente fica meio desesperada e eu falei, sabe de uma coisa, eu acho que eu vou escrever um livro. Vou escrever o livro que eu gostaria de ler. Opa. E eu sabia que tinha que ser policial, porque foi a literatura policial que me trouxe para o mundo de leitora, né? Eu não fui uma criança leitora. Começou Diferente, mais tarde. comecei mais tarde, comecei na adolescência. Agora, Quando curiosidade, a sua formação é qual? eu sou administradora, tenho uma pós-graduação em marketing. Entendi. Sempre Então, gostei muito dessa parte de divulgação de coisas, ah, né? Interessei, apesar de não ter trabalhado com propaganda e marketing, mas eu gostava dessa parte de comércio, de lidar com vendas e entender sobre esse assunto, né? mas não necessariamente tinha a ver com a escrita em si, né? Não era Nada, assim, redação nada. Eu trabalhei publicitária, né? por Entendi, 15 anos, eu trabalhei na área de comércio exterior, nada que ver. entendi. Importação e exportação de grandes empresas, né? E graças a Deus eu saí dessa área, que aí eu vi que eu não gostava, né? No fundo, Sim. não gostava. Fazia, mas não gostava. Era boa no que fazia, mas não gostava realmente. Mas a E sua leitura, você estava falando que era seguia mais a ficção policial, isso, suspense, naquele porque momento. eu sempre tive uma restrição muito forte em clássicos, né? Que normalmente são os livros que são colocados para leitura na fase Uhum, escolar, né? tá. E eu não gostava, né? Eu não tinha uma conexão nenhuma com o clássico. Pelo contrário, achava um saco, não gostava, achava rebuscado, não entendia. Eu não tinha, Aham. na verdade, maturidade para ler os livros que eram impostos pela escola. E tudo que é imposto, e eu sou uma pessoa assim, até meio que hoje, tudo que é meio que obrigatório, eu já boto um pé atrás, já vou com uma sensação aí de putz, sabe? Não, Tô sendo obrigada a fazer, e já, né? Não, é, não, acabar com é aquela coisa. óbvio que é óbvio que hoje em dia, com a maturidade, você sabe que tem muita coisa que você é obrigada e que você tem que fazer, que você tem que encarar e ponto final, né? Sim, sim. Mas aos 9, 10 anos não era assim, né? Aham. Então, eu só fui descobrir que a leitura era algo prazeroso lá para os meus 15, 16 anos, que foi quando eu descobri os livros do Sidney Sheldon, que eram Hum, livros policiais. isso que eu ia perguntar. Quem foi a porta de entrada, né? Qual foi o autor que abriu aí esse caminho para você? Foi o Sidney Sheldon. Aí eu li muitos livros dele na época, né? Apresentei para várias amigas, inclusive até hoje eu tenho amigas da época de colégio que elas falam: Nossa, como você adorava Sidney Sheldon. Eu nem lembro que eu gostava tanto assim na época, né? Elas é que falam Aham. isso. E acabou que foi Sidney Sheldon que me colocou aí nesse mundo como leitora, né? Uhum. E aí, quando eu resolvi me tornar escritora, eu sabia que o caminho teria que ser esse também, uma pegada ao estilo Sidney Sheldon, Entendi. com um crime, com uma investigação, com um toque de romance. Todos os meus livros também têm esse toque de romance, que era uma característica forte do próprio Sidney Sheldon, né? E É. foi assim que eu entrei.
Mas, Luciana, é interessante, né? E seriado, você vê também detetives, policiais, crimes, você segue essa tendência também? Gosto muito, vejo praticamente todos, mas eu sou bem eclética. Em Uhum. séries eu sou bem eclética. Sim, Livros, eu acabo. Hoje em dia me sobra muito pouco tempo de leitura prazerosa, assim, prazerosa de lazer, né? Eu sim. leio muito por obrigação, aquela obrigação. Aham, Mas é uma obrigação boa, porque são sim. autores da minha área que eu quero conhecer, autores que eu preciso investigar por algum trabalho que eu estou desenvolvendo, livros que eu preciso de ler para referências de livros que eu estou escrevendo. Então, tem assim, eu acabo não tendo tempo para ler. Ah, vou Uhum. ler, sei lá, Carla Madeira, li até, mas assim, mas é muito pouco tempo que me sobra para isso, né? Para ler livros fora da minha área. Mas enfim, e série, Aham. como é uma coisa mais rápida, né, mais dinâmica, eu acabo vendo outros gêneros também. Apesar do que eu acabo ficando muito no suspense e no policial, porque eu gosto bastante. É interessante, né? Eu gosto, a minha preferência assim de séries, né? É Dexter, não sei se você já viu Inside Job, muito interessante, um seriado pequeno, 8 capítulos, né? Que um serial Não, ele desculpa. ajuda a polícia a descobrir um outro cara serial killer ou descobrir, desvendar, né, um assassinato que aconteceu, só que aí o negócio escala com o Tucci, que é um autor, um ator, o carequinha que fez Diabo Veste Prada. Ah, Ele, sei. ele é o Stanley Tucci. Muito bom. Ah, eu sei quem é. Eu acho que eu já vi essa série. É muito boa. Essa Eu acho que eu pequenininha já vi é essa muito série, boa. sim. Acho que eu Aí já vi, sim. eu fico apaixonada. Mas vamos voltar lá. Você não tinha nenhum treinamento, nenhum curso sobre a escrita. E a escrita, ela tem as suas particularidades, suas técnicas, né? Os arcos, o clímax, né? O conflito, a questão psicológica. E a gente estava lendo aqui no Clube do Livro do nossa comunidade criativa, esse livrinho aqui que se chama Arte e Medo, né? Uhum. Do David Bales e do Ted Orland. Ele fala aqui uma coisa bem interessante que quando você vai começar a escrever, né, muita coisa se abre. Aquele papel em branco tem assim bilhões de possibilidades em que você tem que ir a cada página afunilando. Eu já escrevi 4 livros e eu pinto. E eu estava fazendo uma comparação entre a pintura, uma tela em branco, e a escrita, um papel em branco. Só que você jogar uma tinta ali, ou você colocar uma tinta ali, a sua primeira pincelada, vamos pôr um polo aqui que joga. Independente do que ele faça ali, né? Aquele movimento já vai trazer ali uma estrutura, né? E ele, a partir daquela estrutura, ele vai colocando mais tinta em cima. Só que aquela estrutura surgiu, às vezes, sem a modelagem tão definida dele, né? Eu faço o espatulado, foi. Aí dali eu vejo. Só que na escrita, tudo tem que ser milimetricamente descrito. O cabelo da pessoa, o nariz da pessoa, a altura da pessoa. Tudo tem que ser descrito, ou o ambiente, né? Como é que o autor quer. Tudo tem que ser pensado, não pode, às vezes não pode ser jogado, né? Como é que é o seu processo criativo da escrita, esse desenvolvimento das personagens? Eu acho que esse tudo tem que ser escrito, eu acho que está um pouco ultrapassado, né? A gente Uhum. hoje consegue ver aí uma tendência muito grande dos escritores que já não descrevem tanto, descrevem mais o psicológico, mais a Ah, personalidade e menos as características físicas, e deixa isso a cargo do leitor, a não ser que isso faça parte da trama, né? A não ser que, por uhum. exemplo, você tenha aí uma trama onde a descrição física da pessoa seja parte integrante daquela investigação, daquele desenvolvimento. Mas eu concordo com você que tudo tem que ser pensado, né? É, no sentido, Confesso, no sentido assim, confesso que o primeiro livro que eu escrevi, aham. como eu não tinha essa técnica nenhuma, foi por puro feeling.
foi por Tá. pura intuição, né? Hum. Eu estava escrevendo, como eu tinha dito antes, eu estava escrevendo aquilo que eu gostaria de ler. Como eu Tá. lia livros onde tinham esse tipo de situação, onde começava o personagem numa situação que eu não sabia que era arco, né, narrativo, Aham. mas eu entendia o que era o arco narrativo, porque você, como leitor, você pode até não saber que existe arco narrativo, mas você entende que um personagem Aham. sai de um ponto A para um ponto B e tem uma trajetória aí de trancos e barrancos, mas chega nesse ponto B, né? E por mais que eu não tivesse a técnica de escrita Uhum. teórica, eu Sim. sabia por, por experiência de leitora, né? Então eu sabia que a minha personagem Betina começava numa situação onde ela se sentia muito menosprezada, sem valor, né? Que ela nunca teve aí um apoio emocional muito forte e que ela acaba se transformando numa mulher onde vai desvendar um crime, né? Uhum. Ao longo dessa trajetória. Então, ela sai de um ponto onde ela se desvaloriza, ela mesma se desvaloriza, porque o mundo sempre a desvalorizou, para chegar num ponto onde todo mundo a idolatra e ela mesma percebe que ela teve essa mudança. Então, acho que vem muito daí. Deu Uhum. certo, deu certo. Eu nunca mexi nesse livro, né? E não tenho reclamações dele em termos de construção narrativa. Tem Uhum. algumas reclamações. Hoje, principalmente da meninada mais jovem, como ele Aham. foi escrito lá em 2011, que eu comecei a escrever esse livro, ele foi publicado em 2014, muita gente acha que o personagem é machista, né? Entendi. Na minha cabeça, eu, na época, né, não com o conhecimento que eu tenho hoje eu até entendo que tem uma cena Aham. específica. Hoje eu entendo que essa cena ela pode realmente gerar essa discussão, né? Essa reflexão de se o cara estava mandando ou não na personagem. Naquele momento, para mim, era um galanteio, Aham. com a cabeça que eu tinha há 16 anos atrás, há 15 anos atrás. Mas é isso. É um detalhe da trama, não é a narrativa, né? Entendi. Mas eu digo assim naquele sentido, tipo, eu como artista eu consigo jogar uma tinta na tela e ver como é que a tinta vai cair em si e dali eu partir. Como escritor eu não consigo jogar as palavras e ver como é que elas vão cair para dali partir em cima. Eu tenho que modelá-las, eu tenho que Uhum, encaixá-las, né? Eu uhum, sou mais dona ali do processo do que eu deixar uma mão solta, né? Guiar. Você uhum. parte dessa personagem feminina e do psicológico que você falou, né? Que você delineia ali o psicológico, é daí que parte, é de uma dor, é de um conflito, é da morte, é do assassino, da onde parte a ideia inicial para um projeto, um livro seu? De um modo geral, é do tema que eu quero abordar, né? Tema. No modo geral, é o conflito que me guia, Uhum. né? Eu sei que é uma protagonista mulher, porque essa tá em todas as minhas, é a minha marca registrada, né? A minha assinatura. Agora, o que normalmente eu quero é abordar um tema específico. Uhum. Então, a não ser que a inspiração venha de uma outra fonte. Por exemplo, o Evidência 7, ele veio de um sonho. Hum. E se eu sonhei com algo e eu pensei, caramba, e se eu escrevesse um livro que abordasse isso dessa maneira como eu sonhei, né? Legal. Então partiu daí, tanto que o Evidência 7, em termos assim de conflito da história, é o livro que eu menos abordo um conflito, um tema
que seja um desafio da sociedade, por exemplo, né? É mais uma trama de entretenimento realmente, é mais um assassino em série no Rio de Janeiro que deixa aí uma assinatura nos crimes, que é uma folha seca de árvore com uma numeração, e a, a protagonista, né, que é uma agente da Polícia Civil, precisa desvendar. E ela vai atrás para entender qual é essa relação dessas folhas, dessa numeração, quem é o assassino, e mais de saber quem é o assassino é por que ele faz o que ele faz, né? Uhum. Mas não tem uma relação, até o motivo, existe uma relação de ética, enfim, de uma série de questões da sociedade que eu abordo, mas de forma secundária. Mas um tema, como, por exemplo, Aquilo que Nunca Soube, que é o meu quarto não, sexto livro, Aquilo que Nunca Soube, que eu trato de alienação parental. Eu sabia que eu queria tratar de alienação parental. Era esse tema. Uhum. Então, eu parti daí, né? E o livro é sobre isso, né? O primeiro livro da série da Bettina Zetzer é sobre escravidão moderna. Uhum. O segundo livro da série da Bettina Zetzer é o abuso, o relacionamento tóxico e violência contra a mulher, que é ataques de ácido na Colômbia. Então, eram temas muito específicos. E aí eu desenvolvi a história ao redor desse tema. No Evidência 7, não. No Evidência 7, eu sonhei com uma situação e falei assim, e se? E aí escrevi o livro para isso. Né? Entendi. Então, eu acho que parte muito, não é uma receita de bolo. Agora, em todos eles, com exceção do primeiro, que foi muito nesse de jogar a tinta e ver onde é que ela vai, né? Sim. Que foi muito do feeling, até porque a minha intenção com esse livro não era comercializar, a minha intenção com esse livro era me entreter. Sim. Né? O Súplica em Olhos Mortos, eu queria escrever um livro para ler. E acabou virando um livro comercial, né? Que eu trabalhei depois e se tornou um livro comercial. Mas ele veio ser encarado como um livro para vender anos depois que ele foi publicado. Não Né? surgiu como um autoentretenimento, né? Igual você falou. Exatamente. Você gostaria de ler, né? Como Exatamente. autora. Agora, quando você começa a criar, Luciana, você sabe ou já mapeia, assim, aonde ele está indo? Porque você falou assim, a gente sabe do arco, né? Tá saindo de A, vai para B, vai acontecer isso. Ou os personagens, eles te surpreendem no meio do caminho desse desenvolvimento. Ah, não, a história eu sei para onde ela vai. A Tá. história vai de A para B, e isso não é inegociável. Aham. Agora, os personagens, sim, pode dar uma variada, né? Apesar do que ele segue uma linha, ele segue uma tendência de ir para onde eu quero que ele vá, mas ele sim pode dar uma variada. Hoje no momento, eu tô escrevendo o meu 7º livro, que é a história da Gislaine de Deus, né? Que é a escrivã da Polícia Civil de Roraima, Uhum. que prendeu o assassino do pai dela 25 anos depois do crime, né? Ah, legal. Você comentou rapidamente comigo. Fala pra gente. Isso. O Isso que foi uma história que foi? aconteceu no ano passado. Ela prendeu Aham. esse assassino no ano passado, né? Gislaine perdeu o pai por uma dívida de R$ 150 em 90 e... Putz, agora eu tô ruim de data. Mas ela tinha 9 anos de idade. Aham. Ela tinha 9 anos de idade. Ela nasceu em 86, então foi em 95, né? É isso? Gente, eu tô ruim de data, mas peraí. Mas ela tinha 9 anos de idade. Ou seja, era uma menina de 9 Sim. anos de idade que perdeu o pai dela, né? E tô tentando aqui resgatar. 99, em fevereiro de 99. E ela acabou a vida levando ela por esse caminho, até ela passar para o concurso da Polícia Civil. No ano passado, ela foi
empossada, né, em julho do ano passado, e em setembro tinha dado a voz de prisão pro assassino. Muito Um legal. cara que já tinha sido julgado, já tinha um mandado de prisão expedido desde 2016, mas que estava foragido. Então, a história é essa história da investigação de localização desse algoz, né? Sim. E eu estou escrevendo isso. Então, assim, toda a parte que tem relação com a Gislaine, ela tá, assim, basicamente real, a parte Tá. de investigação. Obviamente que eu preencho aí, como é uma ficção baseada na história dela, eu preencho aí, obviamente, com diálogos, com relacionamentos, né, com uma série de detalhes para preencher, para poder criar essa história. E eu criei um personagem que vai ser a pessoa que vai trabalhar com ela, né, a parceira dela nessa investigação. Essa personagem, ela é criada com base na estrutura que realmente a ajudou, né? Departamento de Inteligência da Polícia Civil lá de Roraima ajudou a Gislaine a localizar. Então, essa personagem vai preencher esse boom de pessoas essa série de pessoas que ajudaram ela. Vai personificar. É uma personagem criada. Entendi. E essa personagem criada, ela tem uma história, ela tem um histórico. E hoje eu estava exatamente criando o histórico dessa pessoa, né? E eu fiz isso, eu dei uma pincelada. E a minha pincelada normalmente, eu vou dizer qual é. A minha pincelada normalmente é uma pesquisa na internet. Eu boto fato importante que aconteceu em Roraima na década de 2000. E aí a internet me dá uma série de acontecimentos da década. Notícias. E a partir desses acontecimentos eu vejo o que encaixa bem nessa história. O que eu posso trazer para essa história? Até porque eu gosto de trazer muitos fatos, né? Para as minhas histórias, todas elas têm fatos. Que você fica... É uma pegada meio Dan Brown, assim. Que você fica... Eu faço o leitor ler pensando se aquilo não é realmente verdade, sabe? Entendi. Porque tem os fatos, porque tem situações reais. Então, teve um dos livros da Bettina que ela foi parar num jogo de tênis que realmente aconteceu em Nova York, uma final de tênis que aconteceu em Nova York. Então, eu descrevo a partida, de como realmente foi. No segundo livro, um personagem tinha que ter estado no voo da Air France, não esteve, saiu porque chegou atrasado. Então, eu descrevo um pouco a situação de como foi essa questão do voo da Air France. No primeiro livro, a Bettina é a primeira a chegar naquele sequestro do 174, do ônibus 174 aqui no Rio de Janeiro. Então, eu descrevo como é que foi aquele momento, né, quando o ônibus foi sequestrado. Então, eu jogo o leitor num momento histórico, que ele lê aquilo, em prosa, né, ele está lendo como uma história, mas que está descrevendo o que aconteceu de fato, né? Entendi. Então, eu gosto muito. E, normalmente, essa minha pincelada é isso, é uma busca de algum fato que tenha acontecido e o que eu posso trazer desse fato, criando uma história por trás disso e conectando com o conflito que eu tenho. E ficou maravilhoso, ficou muito legal essa personagem, o background dela, né? É interessante, né, quando você faz uma pesquisa histórica e contextual, né, e coloca ali no material de ficção que dá essa neblina, né, para o leitor do que é real do que não é, como você falou, né? Eu fiz o curso da Margaret Atwood na Masterclass e ela conta exatamente isso, né? A quantidade de pesquisa histórica, desde vestimenta, a comida, né? E tal, que ela vai para ambientar ali aquelas personagens que é completamente assim real, mas aí ela abstrai certas coisas
para a ficção dela, mas tá calçada num contexto histórico muito rico e de pesquisas assim profundas na maneira de ser, na maneira de se comportar, de se vestir, etc., daquele período, por exemplo, né? Ou daquela Eu acho localização. divino essa nossa possibilidade de brincar com isso, porque é o Aham, seguinte: o autor que é um autor histórico, né, que é um jornalista e que vai escrever um livro histórico fiel, um biógrafo, que seja, ele não tem licença poética para mudar nada. Ele tem que simplesmente escrever, descrever o que foi, né? uhum, A ficção te permite usar aquilo que lhe cabe, sim. mas permite também você ter essa licença poética de viajar e transformar aquilo em algo que você queira, né? Uhum. Obviamente mantendo a verossemelhança, né? A história crível, né? Obviamente. Mas eu acho isso lindo. Eu acho isso de um poder, assim, né? Que quando a gente tem o poder de criar um personagem, é quase um poder divino isso. Eu me sinto meio Deus, assim, né? De criar uma pessoa, né, para uma história, para fazer parte de uma história. É algo muito gostoso de fazer. E eu acho que é um dos momentos mais gostosos da escrita, eu acho que é esse, a hora da criação. E você falou aí dessa questão né, do divino, né? Me fez me questionar aqui como é que é esse feedback que você tem dos leitores dos seus livros, porque eles estão recebendo, entrando nesse mundo criado, né, por você dessas personagens, né? Nesse divino que você criou ali. Como é que tem sido o feedback, as pessoas comentando, né? Você falou inicialmente, tem gente que queria que mudasse uma coisinha ou outra ali, né, da narrativa, né, de repente até da conclusão, né, e tal. Mas como é que tem sido essa experiência para você? Entender como é que isso ressoa no leitor? Eu, graças a Deus, eu tenho uma relação muito boa com os meus leitores, assim. Eu nunca tive nenhuma crítica, assim, que fosse realmente avassaladora, nada disso. Muito pelo contrário, né? Os meus leitores Uhum. gostam muito e voltam. Sempre que leem por indicação, acabam lendo os outros livros também, né? Porque eu acho que eu trago essa conexão, esse nível de intimidade, né, que a gente tenta passar, porque eu fiz um curso uma vez com o Pedro Bial de Uhum. escrita e ele tem uma frase que ele fala no curso que é muito bonita, que ele fala que a leitura é a relação mais íntima que você tem com um desconhecido. Porque Uhum. realmente você está lendo algo que saiu da cabeça de uma pessoa, de um momento de vida daquela pessoa. E por mais que a gente fale, não, o personagem, o livro não tem nada a ver comigo, ele no fundo ele tem, porque Uhum. você coloca o seu sentimento daquele momento naquela história, né? Quando eu estava escrevendo o primeiro livro, o Súplica em Olhos Mortos, eu já cansei de falar isso, que eu comecei a escrever, eu morava no Cazaquistão, tive que deixar esse projeto arquivado por um tempo, porque eu me mudei para a Colômbia nesse meio tempo. E aí eu cheguei na Colômbia, adaptação, me envolvi com outras coisas, fiz fotografia, não sei o que tal, e até que um dia, por conta da fotografia, uma amiga que estava lançando um livro de poesia me pediu para tirar a foto dela para colocar lá na orelha. E Aham. aí a gente saiu para tirar essa foto, eu tirei a foto e a gente começou a conversar. E aí eu falei sobre esse meu projeto e ela falou: não, tira isso da gaveta, você tem que colocar esse negócio no mundo. Foi aí que eu comecei a realmente escrever para publicar o livro. E quando eu peguei o texto para reler, né? E começar a Uhum. trabalhar novamente, que dá mais trabalho do que você simplesmente sentar e escrever. A vontade que eu tinha era de matar a Betina na página seguinte, porque ela estava muito chata, muito chata. Melancólica, reclamona, enfadonha. Ela estava um saco de personagem.
E aí eu falei assim, gente, eu devia estar um saco quando eu escrevi a Betina. Sim, Eu não devia estar me suportando quando eu escrevi a Betina a primeira vez. Porque por mais que a Betina não tenha nada de mim, sou eu que estou escrevendo, né? verdade. Então acaba trazendo um pouco desse sentimentalismo que você vive no momento para o papel. Então é uma relação muito íntima, realmente. É verdade. O leitor ele tem ali, ele lê algo que saiu da cabeça de uma pessoa, do Uhum, íntimo daquela pessoa. sim. E se forem livros, então, introspectivos, esses livros mais, né, dramáticos, esses livros Annie Ernaux, a própria Carla Madeira, né, que trazem temas, assim, profundos, são livros que são muito fortes e muito internos do autor, né? Sim, sim. É, E então é uma relação muito importante, muito tem que ser muito respeitada essa relação, né? é verdade. Eu estava lendo um livro, acabei de ler ontem, Luciana, Flores para Algernon, de Daniel Keyes. Não sei se você já Uhum. leu. Eu já vi esse título, mas nunca li. Um livro de 1966, é uma ficção científica, é uma, na verdade, uma das distopias que eles chamam mais íntimas, porque o científico fica muito no pano de fundo. E ele, só para resumir muito pouco aqui, estão sendo feitas cirurgias em ratos de laboratório para que sejam mais inteligentes. Aí escolhem o Charlie, um humano, para ser feita a primeira cirurgia no humano para ser inteligente, e o Charlie tem uma deficiência cognitiva. E depois ele fica super inteligente. Só que o livro ele é estruturado, você lendo os relatórios que o Charlie escreve, como se fosse o diário do Charlie, desde o início até o final. E no início, ele tinha 32 anos, mas não sabe escrever, tem uma ingenuidade, faz umas piadinhas e tal, e escreve tudo errado. E depois você vai observando pela forma o conteúdo. Ele vai evoluindo intelectualmente, né? Até passar a inteligência dos próprios cientistas que fizeram as cirurgias, passar, né, tipo, muito. E ali fica uma coisa de você entrar na cabeça dele, que você está vendo o diário dele, o sentimento dele o tempo todo, né? Como é que ele está se sentindo. E a ponto que ele vê que com a inteligência ele descobre em que ele não tem amigos, que os amigos, as piadas que faziam não eram rindo com ele, eram rindo dele, que ele que era a chacota, que antes ele não conseguia entender. E aí depois ele vai evoluindo e vai percebendo o mundo que já era dele, mas com a inocência, aquilo protegia ele. E eu falei, eu vou terminar esse livro, e o livro estava assim, bem. E eu falei, cara, eu tenho que sair de casa para ler o livro. Não vou conseguir ler o livro em casa. E eu falei, eu vou para o parque aqui perto de casa e vou ler sentadinha no sol, lendo lá. E comecei a chorar, porque, né, o livro vai, não vou contar aqui da spoiler, mas vai evoluindo, né, essa questão da inteligência dele e de como é essa cirurgia, né, as repercussões da cirurgia. E aí sentou uma senhorinha do meu lado. Porque quando você lê em público, você tem interação. E É, ela começou a falar coisas, do nada, eu estava lendo lá, mas me interrompeu, começou a falar coisas que tinham completamente a ver com o Charlie, temática. a temática. Porque ela começou a falar da consciência, de que ela estava ativa mentalmente, de que ela, como é que ela fazia, não sei. Então, eu olhava assim, e falei, gente, não é possível. Ela tá, né? Ela tá interagindo aqui, o Charlie tá lá nos finalmente dele, e eu chorando, ela não entendeu nada, e eu chorando. Mas é uma relação muito grande, né? Que eu fechei a capa do livro, eu falei, gente, calma aí. Eu tenho que dar uma respirada, eu tenho que tomar um café em algum local, porque parece que estou me despedindo né, de alguém ali que fiquei um mês ali com ele, né, com os Uhum. insights dele. E isso é muito interessante, né? Como é que a gente entra dentro da psique de um mundo criado, né, por um É muito poderoso, né? autor. É verdade. E até digo também, Luciana, ontem eu entrevistei o Cláudio Prado de Mello, é um arqueólogo e historiador focado em Dom Pedro II. E ele leu os Uhum. diários de Dom Pedro II, que escreveu desde quando era criança, né? Deixado aqui no Brasil sozinho pelos pais. Dom Pedro I que voltou para a Europa, e ele Uhum. criado por tutores.
E ao final da entrevista, ele começou a chorar, porque ele falou assim: quando você entra nas leituras sobre o Dom Pedro, as coisas que ele pensava, que ele fez, que ele, né, e tudo, você entende o homem por trás. Ele se transformou, né? Exatamente. E aí ele fala, Dom Pedro II era um homem maravilhoso, que as pessoas não entendem, mas se você lê o diário, você entra, né? Você consegue perceber a história de uma maneira diferente. É E verdade. isso foi assim, fantástico. O que que para você, Luciana, define um bom livro, uma boa narrativa de ficção policial? Quais são os elementos? Todos, né? Mas assim, precisa ter um bom conflito, precisa ter personagens densos, Uhum. uma boa reviravolta, né? Não que a reviravolta, para mim, a reviravolta é importante, mas às vezes num livro ela não precisa ser fundamental. Tá. Tá? Quando você leva o leitor numa trajetória, numa viagem, porque quando você abre um livro, o que o autor está dizendo ali para o leitor? O autor policial, né? Segura minha mão, que eu tenho um segredo para te contar, e que se você ficar comigo até o final, eu te mostro o que é. Né? É esse compromisso que o autor tem com o leitor, né? De entregar algo, um segredo. E esse segredo a gente espera que seja no final, né? E normalmente ele vem com essa grande reviravolta, com essa grande revelação. Mas às vezes tem livros que essa revelação já é dada de início. Você já consegue, você já sabe quem é o assassino, você sabe, nem sempre é o assassino, né? Às vezes é o Uhum. porquê. Por que está fazendo isso, né? O Evidência 7 aconteceu isso. Evidência 7, muita gente falava para mim, mas na metade do livro, porque tem 3 pessoas que podem ser, né? 3 Aham. suspeitos, assim, que eu levo ao longo do livro. Mas o meu grande intuito ali não era a pessoa saber, foi fulano, foi Aham. ciclano. O É o assassino, né? porquê. Na verdade, a grande reviravolta não é quem, é o porquê. Esse Entendi. porquê que é a grande reviravolta do livro, né? É... Então, as reviravoltas são importantes, personagens que conectam, né? Personagens densos que conectam com a realidade, que conectam com o leitor. O conflito, eu acho que tem que ser um conflito bastante interessante também, para poder sustentar essa trama até o final, do início ao fim, né? Eu acho que é isso, basicamente é isso. Sim. E personagem, eu acho que personagem interessante, eu acho que, bom, em qualquer livro, né? Digamos É, assim. consegue, né? Consegue segurar, né? O que eu percebo, Luciana, é que os personagens mais interessantes, principalmente psicologicamente, né, são os antagonistas. São os carinhas do mal. Às vezes o protagonista, o carinha do bem, ele fica muito plano, ele fica muito bobo, Mas né? aí eu acho que é um erro, porque eu acho que ninguém é tão bem nem tão mal, entendeu? Eu acho que Tá. existe essas camadas para não deixar o personagem, que Uhum. senão o personagem realmente fica enfadonho. Para deixar o personagem interessante, ele precisa ter umas questões morais aí por trás, né? Ele não Entendi. pode ser, porque ninguém é tão bonzinho assim. Uhum. A gente tem surtos de, de pensamentos que seja. Eu tinha uma autora, tem muito tempo que eu não falo com ela, mas logo no início da minha carreira, que eu fazia parte de um grupo, e ela era toda, ela escrevia, se eu não me engano, ela escrevia livros mais de fé, assim, sabe? Coisas mais religiosas, não de Deus, não, mas assim, coisas mais de autoconhecimento, de fé em si mesmo, né? E era Aham. uma senhora, e ela uma vez eu estava escutando um podcast não, porque na época não se chamava podcast, né? Mas uma live dela, e ela falando, ela definiu como pensamentos demoníacos de não sei o quê.
Aí eu, pensamentos, eu escutando, eu não estava participando da live não, né? Aí, Aham, pensamentos demoníacos, o que é isso, ela? Pois é, esses pensamentos que às vezes aparecem na nossa cabeça, assim. Outro dia estava em casa, ela falando, né? Outro dia estava aham. em casa e tinha alguém na minha casa mas que estava fazendo alguma coisa, um serviço, e deixou a carteira lá em cima da mesa. Eu pensei assim, e se eu roubasse essa carteira? Aí ela, é óbvio que eu não vou roubar a carteira, porque eu não sou ladra. Mas passou pela minha cabeça, e se eu roubasse essa carteira? Os pensamentos intrusivos, né? Pensamento. E aí eu comecei a parar para pensar, eu falei assim, gente, não é que isso tem mesmo, assim, é óbvio que a gente não vai fazer. Você tá assim, por exemplo, sei lá, andando na rua, aí você tem alguém andando e você fala, e se eu botasse o pé aqui para a pessoa tropeçar? É óbvio que você não vai fazer isso, mas passa pela cabeça, né? E se E alguém sim, né? disser que não faz, que não pensa, cara, tá mentindo, porque eu acho que todo mundo pensa em É, algum momento alguma coisa dessa, assim, uma coisa tão absurda assim, né? é verdade. Então, assim, é simplesmente passar isso, né, para o Ah, personagem. Ele fazer isso. Porque a gente não faz, porque a gente tem, obviamente, a gente tem discernimento e sabe que não tá certo fazer. Mas, de repente, o personagem, não uma coisa tola assim, mas às vezes toma uma conduta diferente, uma conduta questionável, né? Em prol de si mesmo, ou por um momento de raiva, e aí você condena, você vai condenar aquela pessoa, né? Mas ao mesmo tempo que que o leitor condena, o leitor se vê também, porque sabe que também comete erros, né? Então, o protagonista, o mocinho, como quer que chame, porque às vezes o protagonista não é o mocinho, né? Mas assim, o mocinho da história, ele precisa ter defeitos também e ser questionado com situações questionáveis, né? essa dualidade, eu acho que traz outras cores, né, para os personagens. Aí você falou dos pensamentos intrusivos, né, que pode ser não na ação, mas pensou que poderia fazer isso, pensou que, né, que aquilo seria interessante fazer, não chegou a fazer. Isso é bem legal. Me fez lembrar de forma boba daquela novela, né, que teve, que era a favorita, né? A boa e a má, e a gente começou pensando que uma era boa e não era, mas a gente teve o espectro bom e mal das duas, né? É, E a gente ficava, às vezes, no campo de uma, no campo da outra, mas que as duas estavam erradas e as duas estavam certas, né? é. E dependia do. Como o Rafael Montes fez agora muito bem com Beleza Fatal, né? Uhum. Ele criou muito bem essa dualidade das personagens da Lola e da. Esqueci o nome da mocinha, que eu sou péssima Uhum. de nome, gente, mas a Lola, que Aham. é a vilã, e a. Esqueci o nome da outra, gente. Da que é a mocinha. Eu não vi ainda. É... Ai, gente, esqueci. Ah, não, mas não tem problema. Fala. E, e ela, a mocinha, ela começa com uma super injustiça pela personagem da Camila Pitanga, que é a Lola, e ela Uhum. começa essa sede de vingança. E aí ela começa numa fome, numa sede, que ela extrapola todos os limites morais. E aí você acaba transformando a vilã, que no início, que era a Camila Pitanga, né? Aham. Você começa a defender a Camila Pitanga, a Lola, né? Você começa a defender a Lola. Sim. E ficando com raiva da outra, né? Então exatamente esse jogo, né? E eu acho que isso é muito interessante, porque isso foi até uma pergunta que eu tive possibilidade de fazer, né, para o Rafael na Bienal, lá na mesa que eu mediei. Que mandinga é essa, né, que a gente faz de transformar uma pessoa que é odiosa numa pessoa onde a gente torce por ela e vice-versa, né? E Quer que dizer, mandinga é? eu acho que é isso, eu acho que é transformar exatamente. Bom, primeiro que eu acho que para você transformar um vilão numa pessoa querida, você tem que transformar o ambiente onde ele está pior do que ele, né?
Tá. Então, você pega um vilão e transforma esse ambiente muito pior do que ele, que aí as pessoas acabam tendo dó do vilão. Essa é Você uma das vitimiza, ideias. você Hum? vitimiza. Não é nem vitimizar, né? É realmente transformar o ambiente pior, né? Então, a Lola, por exemplo, ela era vilã, mas ela foi inserida num ambiente causada pela outra tão pior do que ela, que a gente se solidariza com ela. E ela acaba se tornando uma pessoa querida, né? E eu acho que isso acontece em vários filmes, onde o próprio Coringa, por exemplo, Uhum. quer mais dó do que a última versão de Coringa, né, É, dele, não, fantástico, né? O Joaquim. Não, Félix, né? é, foi muito bom a atuação dele, né? E Pois é, do outro também que chegou a falecer, né? Esqueci o nome dele, mas os dois fizeram coringas maravilhosos, né? Eu acho que do Joaquin Phoenix foi ainda a questão psicológica ainda ficou bem mais forte, né? Do é, que ele apanhou, sofreu e aí eclodiu naquilo, né? pois é, pois é. O Legal. ambiente é muito pior do que ele, né? Então a gente acaba. E essa é uma das grandes técnicas que a gente usa. E você falou de Rafael Montes. Como é que você vê assim um mercado brasileiro? Eu sinto que ultimamente, né, até com seriados, mais livros. Como é que é o mercado brasileiro para esse tipo de literatura ou produção cinematográfica? Eu acho que está crescendo bastante, né? A produção cinematográfica, sem dúvida, né? Eu tive há pouco tempo no Rio 2C, né, que é o maior evento de criatividade aqui da América Latina e que tem uma grande parte dele que é voltado para o audiovisual. Uhum, Tive a oportunidade de estar em diferentes rodadas de negócios, né, apresentando Evidência 7, e em todas elas, a gente sentia que esse é um gênero que está sendo procurado pelas produtoras, uhum. um gênero policial. Se a gente abre os streamings, toda semana tem lançamentos novos do gênero, não só lá de fora, mas aqui no próprio Brasil também está tendo muito lançamento do gênero. E eu acho que a literatura ela vai surfando na mesma onda, né? Então eu acho que é um momento bom para a literatura policial, sim, para livros de mistério, de suspense, porque eu acho que é uma demanda aí bastante requisitada. Apesar do que eu acho que ainda sim os livros românticos eu acho que também está numa demanda grande, né? A gente viu aí na Bienal, né, um grande movimento do romance também e quando você consegue juntar os dois, né, no mesmo livro, eu acho que é perfeito, como são os meus, né, que traz romance e o suspense. A Bienal me chamou muita atenção, né? Pelo volume de pessoas, de compra, mas também você via ali as pessoas apaixonadas, né? Querendo ali encontrar seu autor, querendo o autógrafo, querendo saber, querendo comprar, né? Eu fiquei, assim, positivamente muito impressionada ali com o Eu movimento. acho que igual essa feira que a gente tem, igual a Bienal do Rio, não tem, não tem. E eu conversei desculpa, eu tive a oportunidade de conversar muito com a Cara Hunter e com o próprio Greg Carber, né, que é o da série Murder. E os dois Acho. foram muito enfáticos, né, em dizer que a Bienal, que eles nunca tinham visto uma feira literária tão Uhum. grande, tão volumosa e com tanto fanatismo, né, que porque você vê as filas quilométricas em alguns estandes, né, que tinham filas o dia inteiro para entrar no stand, né, e eu acho que é muito dessa percepção do mercado também, dessa interação, né, de proporcionar ao leitor uma relação mais interativa com o leitor, não só o livro, né, mas trazer elementos do livro para fora das páginas, né, que foi o que o estande da Dark Side fez. Uhum. Trouxe, né,
todas aquelas criaturas sombrias para fora das páginas e criou ali um show, né, no stand deles, que tinha filas o dia inteiro ali, né, os Sim. escape rooms que investiram também. Enfim, eu acho que essa série de vivências, de experiências que o mercado percebeu que é importante para o leitor, não só a leitura, né? Você já tinha participado das feiras anteriores? Eu participei, como eu não vim, né? Eu não fui formada na literatura, então, na Aham. verdade, eu só participei de Bienal depois que eu voltei para o Brasil em 2021. Então, em Entendi. 2021, eu fui como leitora, sim, eu já tinha livro publicado, mas eu não conhecia absolutamente nada do mercado editorial no Brasil. E isso a gente está falando de pouquíssimo tempo, né? Sim, sim. Muito pouco tempo, Muito né? pouco tempo, É. né? Em 2021, eu cheguei em agosto, em julho, agosto, e a Bienal foi em novembro. Então, assim, eu fui um único dia, passei 2 horas, fiquei meio tonta, sem saber para onde ir, o que fazer, não conhecia ninguém, assim, fiquei completamente, não era da área, assim, não vivia o mercado, né? Não entendia do que era o mercado. E aí eu voltei para casa meio angustiada. Eu falei assim, gente, eu preciso entender como é que funciona isso, né? E aí Aham. foi quando realmente comecei a investir em conhecer o mercado, entender, conhecer as pessoas. E aí comecei a participar de tudo quanto era feira para poder exatamente conhecer a dinâmica, conhecer as pessoas, eventos, lançamentos de livros, livrarias, enfim. Comecei a circular pelo mercado para poder, né, Uhum. conhecer. Aí na edição passada, eu tive um stand na área ali dos independentes, né, com outras autoras. E esse ano eu já fui numa situação de mais, de mais profissional um pouco, né, porque já participei da programação oficial, fui com uma editora, né, que até a edição passada eu não tinha editora, então já fui com uma editora, já fui, e aí já circulei por áreas onde eu não tinha circulado antes, o que me fez abrir mais portas, né, também nesse mercado, né, então foi importante também. Eu fui 2 dias na Bienal e eu fiquei de 9 a 10 da noite nos 2 dias, né? Batendo perna e tal, mas realmente você vê como é que é grande, né? Como é que é cheio, né? E você, com vários pavilhões, várias ações, você não consegue realmente fazer rapidamente. Eu imagino aquelas 2 horas que você passou, te deixou, né? Tipo, nossa, o que que é isso? Né? Muita coisa, deixa eu entender. Mas eu conheço algumas pessoas que organizam, né, a feira, né? Elas falaram que esse ano foi a primeira vez que fizeram com um pensamento de não ser uma pura feira de livro, né? Eu vou lá para ver livro, né? É uma coisa Uhum, interativa, mais da experiência, né? Porque uhum, comprar o livro por comprar o livro, você vai na livraria, você vai online, você compra um livro, você tem a experiência ali da leitura, que é, ali foi um marco de uma experiência literária para encontrar outras é, pessoas que leem, os autores, né? Palestras, né? E aí teve a roda gigante, o escape room, o labirinto, né? Um monte de coisa para que você entrasse naquele universo é, daqueles livros, daquelas personagens, né? é, foi muito Você bacana. não, é um mundo, eu fiquei assim, é um mundo muito grande, né, É, de mercado, né, e eu fiquei muito assim interessada. Eu tenho os meus livros, eles são digitais, né, um é físico por editora e os outros três são digitais. Mas eu quis conhecer mais, eu quis entrar mais nesse mundo, né, da publicação, de capilarizar nas nas livrarias. Como é que é isso para você? Seus livros são físicos, são digitais, estão nas livrarias, está com a editora, está no Brasil inteiro? Como é que está hoje? eu tenho vários Vários. modelos de negócio. Que Bom, eu bom. comecei como independente, né? No mercado independente, então
4 dos meus livros são independentes ainda, sou eu que vendo. Eles estão na Amazon, no digital, no físico, e estão comigo aqui também. Então, se a pessoa entra em contato comigo, eu mando pelo correio, com Bimo, com autógrafo, enfim. Depois eu tenho um livro que ele saiu pela editora Letramento, e aí ele está também em algumas livrarias, mas ele está naquele esquema de livraria por demanda, né? A livraria faz a encomenda e manda. Entendi. Então, assim, não é uma distribuição lá das melhores, né, para livro físico, mas ele está na Amazon Prime, então se a pessoa entrar e comprar na Amazon Prime, dependendo da região, no dia seguinte está na casa da pessoa, que é o Crimes em Copacabana. E eu tenho Evidência 7, que foi inicialmente publicado no Independente e ano passado foi relançado pela editora Mapalab, que é onde estava a Kombi, né? Porque a ideia da Mapa é criar uma série de livros dessa mesma protagonista, que é a Val Reach, né? E elas gostaram tanto da personagem que elas querem criar uma série de livros. E eu já tenho 3 possíveis livros para ela, mas eu tive que mudar os planos quando me deparei com essa história da Ghislaine, tive que botar a história da Ghislaine no furar fila, né, com a história da Ghislaine. Que vai sair, a da Ghislaine sai no ano que vem, 2026, e aí sim eu vou poder começar a escrever um próximo livro da Val Reach. Então, eu estou com a Mapalab, que é uma editora pequena, mas é uma editora que tem aí os seus caminhos para distribuir para grandes livrarias, né? Não vai encontrar o livro, não vou conseguir encontrar numa livraria, numa cidade do interior. Mas em grandes centros, sim, consegue, nos maiores centros. E também está na Amazon Prime, então também consegue comprar muito rapidamente pela internet, né? Esse aqui é o livro que você me mostrou lá, quando a gente estava lá na Kombi, né? Que era o do Parque Lage. Não, esse é o jogo. Ai, peraí, eu esqueci de pegar. Falou, bota o livro perto. Adivinha? Não, mas tá perto. Não tá botei o livro perto. Porque lá foi interessante que você me mostrou, né? E me mostrou esse livro-jogo. Eu achei que fosse esse que você estava falando. Isso, não. Esse daqui é o Evidência 7. Esse é o livro que a Mapa publicou no ano passado, depois dele ter passado 2 anos de forma independente, e hoje ele está com um contrato com a Mapa Lab. Ele foi reeditado, enfim, e foi republicado no ano passado. E esse livro, cara, ele é muito bom. E o jogo é outra coisa. O jogo é esse daqui, que foi uma encomenda da Mapa para a Bienal, para lançar na Bienal, que é um jogo, é um inquérito policial aqui, que você tem aqui todas as informações do assassinato, né, que aconteceu no Parque Lage, os relatórios da polícia, as pistas, depoimentos de suspeitos, as fichas de suspeitos todos, depoimentos, recorte de jornal, crítica literária, crítica de arte, relatório da telefonia da companhia de telefonia, enfim, tudo relativo como se fosse um inquérito policial. O jogo você começa com um crime, né, o assassinato do artista plástico Constantino Fiore, que foi encontrado na piscina do Parque Lage. São 6 suspeitos. E aqui, nessas pistas, nesses documentos, você consegue eliminar 4 suspeitos. Quando você chega e elimina 4 suspeitos, aí você pode abrir esse envelope, que aqui você tem o álibi de um deles e a comprovação de culpa do outro, né? Então, é um jogo bacana, assim, para jogar em grupo, né? Juntar a galera aí, uma sexta-feira, um sábado à noite, tomar um vinho e jogar, né? É um jogo único, você joga e acabou. Mas ao invés de assistir um filme, ao invés de
Netflix, você joga o jogo, né? É uma forma Mara- de... E é 100% Maravilhoso. analógico, você não precisa de computador para nada, para procurar nada, né? Ah, Tá, a legal. Isso é documentação tá muito toda ali. interessante, né, Luciana? E pareceu aquelas pastinhas que a gente vê nos filmes, né? Que os detetives colocam um na mesa do outro e vamos ver, e aí vê, né, tudo. É, Instiga, né, dessa maneira, né? De você estar ali naquela posição, tipo, não, deixa eu investigar, né? foi Investigar. feito com muito carinho, assim, né? Ah, que E legal. eu sou muito detalhista. Então, assim, Aham, eu lembro que elas me chamaram no dia 10 de abril. Eu estava no meio, estava começando a escrever o livro da Gislaine. uhum, E realmente começando, porque eu tenho aqui o relatório de escrita, né? Eu escrevi até o dia 9. aham, Escrevi os 3 primeiros capítulos do livro, e aí fui para essa reunião, e elas colocaram um jogo desse, que veio de fora, e falaram para mim assim: ó, a gente quer um com sotaque carioca aham. para a Bienal. Faltavam Legal. 2 meses para a Bienal. E eu olhei aquilo, na hora eu falei assim: quero, eu Desafiou? faço. Quando eu saí de lá, eu falei assim, gente do céu, será que eu vou conseguir fazer Onde isso? que eu me meti? Aí eu cheguei em casa, eu falei assim, meu Deus do céu, como eu vou conseguir fazer isso? Por sorte, vou te mostrar aqui. Isso aqui, essa pasta aqui, Aham, é o inquérito policial do caso da Gislaine, aham. do pai da Gislaine. E eu tava com esses documentos todos em cima da mesa. E eu falei assim, vou me inspirar nesse daqui. Não tem nada a ver, o Aham, assunto não tem nada a ver, mas eu vou me inspirar. Quais são os documentos que compõem um inquérito policial? boa. Né? Tem lá o termo de apreensão, tem o BO da Polícia Militar que chega Aham. para atender o primeiro chamado, tem o despacho do delegado, tem a primeira, sabe? Fui criando a partir desses documentos dela, do inquérito do caso do pai dela, eu fui criando esse. E aí, uma semana depois, eu estava com 80% dele pronto. Opa, que legal. E 15 dias depois, eu estava chamando elas na minha casa para elas sentarem e elas jogarem. Então, Ah, elas vieram aqui colocou. na minha casa, botei Aham, todas sentadas, são 4, né? Vieram 3. aham. Sentadas e começaram a jogar e eu só analisando o que estava funcionando, o que não estava Interessante. funcionando. Uma delas, que é a que trabalha com a parte gráfica, né, já anotando o material gráfico, o que era, e 2 realmente resolvendo, né? Duas empenhadas ali. 2 empenhadas em resolver. E acabou que quando finalizou, tinha pequenos detalhes só para modificar. Ai, que legal. Existe realmente, na minha cabeça de criadora, às vezes para mim é muito óbvio uma coisa e para quem está de fora realmente não é. Isso aí acontece com qualquer coisa, com qualquer livro que a gente escreve, que algo que parece ser muito óbvio, a gente percebe depois quando bota para umas pessoas para lerem, né, os betas lerem, leitura crítica, eles avaliam dizendo, pô, isso aqui precisa desenvolver mais, porque eu não entendi o que você quis dizer com isso, né? Entendi. E, e aí foram feitos alguns detalhezinhos, e aí a gente conseguiu completar aí com a missão de lançar isso na Bienal. Mas foi bem Legal. bacana. Eu achei curioso, né, que você falou, né, Luciana, que você falou, quer que tenha um sotaque carioca aí, né? E a gente estava falando do Rafael Montes, né, de diversos outros da produção, né, brasileira. E como é que você contextualizar Parque Lage, né, um local turístico, um local de artistas, um jardim botânico, perto ali do Jardim Botânico e tal. Como é que é isso? É interessante, porque você está criando uma história num local que possivelmente muitos dos seus leitores já estiveram, já conhecem, já sabem, entende o que que é aquela ali que você falou, né? A piscina ali do Parque lá, Uhum. entende que ela é central, que você não tem como escapar dela, que, né? Você chega, você vai ver, ela tá ali, que é É. aberta ao céu, né? Aquela coisa toda. E como é
que é? Existe um jeitinho brasileiro de fazer uma narrativa assim, ou existe uma particularidade brasileira de se desenvolver ficções assim? Ah, eu acho que sim. A gente precisa primeiro entender como funciona a polícia no Brasil, né? Não adianta a gente querer adotar. Por muito tempo a gente lia livros policiais estrangeiros, né, de outros lugares, mas a gente não pode aplicar a mesma fórmula aqui nas histórias daqui do Brasil, porque as Uhum. polícias são diferentes, né? Sim. Então você não pode nunca botar num livro que, enfim, que o exame de perícia saiu em 24 horas, porque a realidade é que não vai sair em 24 horas, né? Porque É falta bom, equipamento dentro da polícia, porque a câmera de segurança que devia gravar alguma coisa não estava funcionando por falta de verba, né? Então, assim, aham. uma série de detalhes que a gente precisa nacionalizar, né? Uhum. Eu acho que não tem coisa mais bacana de fazer do que você trazer a história para um lugar onde a gente conhece, né? Uhum. Eu gosto de ler livro estrangeiro? Claro que eu gosto. Não estou dizendo que eu não gosto. Eu adoro os livros escandinavos, né? Os livros policiais escandinavos, Sim. britânicos, enfim. Mas eu acho que colocar a cultura, né, do nosso país numa obra literária, eu acho que é fantástica, é uma coisa deliciosa de ler, né? E o policial Interessante. Não, é interessante que você falou. Estava pensando mais assim, o contexto, os locais, né, a cultura, mas você falou, realmente, a gente está acostumado a ver muito, principalmente seriado, lá de fora, né? Tem um cara, o Dexter, ele faz análise dos respingos de sangue, né? Eu nunca vi aqui no Brasil uma reportagem né, do jornal que fala, o especialista em respingos de sangue na cena de crime foi lá fazer análise e concluiu que blá blá blá, né? Não sei, né, se existe essa figura aqui no Brasil ou de uma forma mais assim popular, né, em diversos lugares. Então, realmente a gente tem que entender como é que é a nossa limitação e como é que a polícia daqui funciona e as diversas Uhum. polícias, né? Porque são diversos É, departamentos. E é. tem isso É também. lógico que você tem sempre de novo, né? Tem Aham. sempre a, a liberdade poética de mudar alguma coisa, né? Se precisar mudar porque a história precisa de um laudo de 24 horas, você cria aí que a protagonista é cunhada do chefão da Secretaria de Segurança Pública e conseguiu o raio do documento para você, né? Um jeitinho e foi, Tem um né? jeitinho, né? A gente consegue achar esse É, jeito, né? Mas assim, você tem que saber que isso sim. precisa ser de falado, né? Essa é a grande diferença. Você precisa indicar que isso não é um procedimento normal, né? Agora, uma curiosidade que eu fiquei aqui pensando, quando eu pinto, a minha tela fica aqui em casa, o pessoal aqui de casa fala, o que é? Tá isso, tá aquilo, não sei o que, acho que isso, acho que essa cor. Como é que é? Você divide esse processo com a sua família? Você fala, olha, o personagem, o assassino, o contexto, você fala e eles dão opinião ou leem depois? Como é que é isso com a sua... Muita opinião, não. Não? Eu falo muito com meu filho. Meu filho, ele escuta Aham, muito, né? Apesar dele nunca ter lido meus livros, porque ele não tem muita paciência de ler. Como ele foi alfabetizado fora do Brasil, né? aham. Ele tem muito mais facilidade de ler em inglês. E aí hoje ele é obrigado a ler em português, porque a gente está estudando aqui, ele acaba tendo que ler os livros clássicos em português, né, na escola. Mas assim, livros porque ele quer ler, ele prefere ler em inglês. Uhum. E aí ele nunca leu meus livros, até porque ele falou, mãe, não adianta eu ler o livro que eu já sei qual é o final do livro, não vou ler o livro que eu já sei qual é o final, porque eu vou falando para Tá ele, né? falando. Eu Ai, vou que bom. contando assim, eu fiz isso, não sei o que você acha? E aí ele vai dando opinião, assim. Então, assim, Ele dá opinião, é legal, né? mas assim, nada muito diferente do que eu já tenha decidido. Aham. Eu acho que a grande mudança realmente acontece mais para frente, quando aí sim eu mando para uma leitura crítica, né? Uma coisa mais oficial, assim, que aí eu preciso de uma. E aí sim pode ter alguma mudança de contexto mais importante. Entendi. Mas enquanto tá assim
na produção, na criação, fica muito limitada mesmo a mim e eu não Uhum. divido muito, não, até o livro estar pronto. Entendi, entendi. E inteligência artificial, Luciana, já entrou no seu processo? Você utiliza para alguma coisa, para até pesquisa, alguma coisa? Como é que está a sua relação com as AIs, né? Os agentes de inteligência artificial? Como é que você vê isso? Pois é, eu tenho usado bastante o chat GPT, né? Mas como eu tinha falado antes no início daqui do nosso papo, eu estou sempre muito atrasada nas ferramentas Uhum. mais modernas, então eu ainda estou no chat GPT. Se tem alguma coisa melhor do que isso, eu não sei. Mas eu ainda estou no chat GPT. Eu vou te E o, passar as coisas melhores, depois me fala. e o chat GPT ele me auxilia muito nessa parte de pesquisa, né? Antes eu demorava muito mais tempo para pesquisar coisas. Hoje, por exemplo, para criar essa personagem, a Ana Alice, que eu estava te contando, né? Com o chat GPT foi muito mais rápido Uhum. acessar a essas informações de pesquisa, de busca e fazer as correlações, por exemplo, porque ela entrou na polícia num determinado ano por causa de um concurso e eu precisava saber se o edital desse concurso saiu antes de uma determinada data, que tinha que ter uma relação, tinha que ser antes. Então, isso aí o chat GPT me entrega muito rápido. Aí, Resolveu. mas eu sempre, sempre, sempre duvido do chat GPT. Isso que eu ia falar com Eu você. Ele sempre duvido. Eu mente um sempre falo pouquinho. assim: você tem certeza dessa data? Quando ele tem certeza, ele fala: É. sim, eu tenho certeza, eu busquei nessa fonte, sim, assim, assim. Aí ele me dá a fonte. Quando ele não tem certeza que eu sei que ele está mentindo, ele fala: você tem razão. Eu realmente não sei. Eu menti um pouquinho aqui. Então, assim, ele me ajuda muito. Aham. Ele me ajuda muito a estruturar algumas coisas, por exemplo, a newsletter que eu tenho. Legal. Às vezes eu tô sem ideia para escrever a newsletter e aí eu jogo aí a pincelada que você diz, né? Eu jogo uma pincelada para ver o que ele me traz de informação que seja valiosa para eu escrever uma newsletter. Então ele tem me auxiliado muito nesse sentido, né? Aham. E às vezes até a estrutura da newsletter. Eu falo, eu quero falar sobre esse tema estrutura para mim. Aí ele estrutura os assuntos, o momento, e aí eu desenvolvo em cima dessa estrutura. Às vezes eu questiono a estrutura, aí a gente vai reformulando a estrutura até achar uma estrutura que seja interessante. Então, assim, é um companheiro, né? Hoje o autor tem um assessor Um no assistente ali. computador que auxilia. Às Sim. vezes esse assessor dá opinião porcaria, mas. E aí você fala, pô, eu que mando aqui, entendeu? É, calma aí. Eu que mando aqui, então não vai ser desse jeito que você está falando. Mas às vezes vem Sim. umas ideias boas, como qualquer relação de trabalho, né? Então eu É, acho que virou um companheiro de trabalho, assim, que eu valorizo bastante. Eu não acho que seja de todo mal, não, e eu acho que quem ainda critica muito ou não conhece ou está perdendo um tempo danado. concordo, concordo, concordo. É uma ferramenta que vem para ajudar e o profissional com essa ferramenta ele é mais potente, ele Ele é mais agiliza, produtivo, ele é mais produtivo. produtivo, ele produz com muito mais velocidade. A Sim. mesma coisa que eu faria do zero, que às vezes Uhum. eu levava 3 dias para escrever uma newsletter, eu tenho escrito a newsletter em um dia. Então, não é que não me dá trabalho, é claro que me dá, porque eu continuo perdendo não, continuo ganhando um dia escrevendo uma newsletter. Mas o trabalho que eu fazia em 3, hoje eu faço em um. Os outros 2 eu posso fazer outra coisa, né? Então, assim, a produtividade aumentou muito com o auxílio da inteligência artificial. Eu sinto isso aqui também. Eu tenho utilizado agentes, não só o ChatGPT, mas outras ferramentas que ajudam, outras ferramentas que eu consigo colocar a fonte e ele me fala a partir da fonte que eu coloco. Então, Uhum. site, entrevistas, documentos, etc. Ele usa só aquela base de dados que eu coloquei para fundamentar. Então, isso é muito interessante, né? E ajuda muito a gente
a pensar, né? Fazer um brainstorm, né? Você joga para ele, você fala, me liste, estamos fazendo um brainstorm, me liste X ideias. Aí aquilo você fala, interessante isso, isso, isso. Daqui, vamos definir, vamos refinar. Pensa mais, né? E o interessante é que eu faço parte de uma comunidade de inteligência artificial e lá eles têm um clube do livro. E a Hum. gente lê os livros juntos. E é uma inteligência artificial que organiza a leitura. Então, é feito um vídeo todos os dias, com música, com imagens, sobre o resumo do dia anterior, falando o que cada um falou, o comentário de cada um. É gravado, né, pelo Phantom, né, que eu tinha falado com você. O acompanhamento, as dúvidas, e aí é criado um agente de inteligência artificial baseado no livro que está lendo e nos documentos ou palestras do autor, para tirar dúvida. Então, qualquer dúvida, a gente conversa com o material. Não entendi o conceito X. Me explica melhor. E como tem também o mindset do autor, palestras, outros livros dele, né, entrevistas, etc. Fica muito mais é, é, real, né? Fica muito É, mais próximo do real. e a gente consegue tirar as dúvidas ali e ter outros insights, né? Uhum. Luciana, estamos chegando aqui nos finalmente da entrevista, aquelas rapidinhas, né, do final. Me fala, livros que todo leitor tem que ter na estante. Isso é tão É, particular, né? eu sei, difícil também de Isso é muito responder. particular, porque eu digo que tem muita gente quando fala que não gosta de ler, eu digo que a pessoa só não encontrou o livro certo, né? Uhum, verdade. Porque às vezes o livro certo para mim não é o livro certo para você ou para outra pessoa. Eu posso dizer os livros que eu não deixaria de ter na minha estante, Ok. né? É, Tem um livro que eu acho que é o livro que eu mais gostei na vida, assim, que não é policial, por incrível que pareça. Ele é mais um livro histórico, mas é A Joia de Medina, de uma autora americana. Ela é jornalista. Uhum, Jeff, alguma coisa, não me lembro o nome dela, mas é A Joia de Medina, que é a história de uma das mulheres de Maomé. tá. E é um livro histórico, né? Ele tem partes históricas, mas é óbvio que ela preencheu com ficção para poder preencher essas lacunas aí de falta de documento que ela não tinha, obviamente. Mas é um livro interessantíssimo da história dessa esposa específica de Maomé, de uma das que ele teve, né? E como ela foi uma pessoa importante. Foi um livro super polêmico. Depois, se alguém quiser pesquisar, tem várias informações aí. Teve editora que deixou de publicar porque ficou com medo de retaliação. Porque conta um pouco da história do surgimento do islamismo, né? Então, assim, é um livro muito rico, muito rico. E conta a história, assim, por décadas dessa mulher, né? Que ela foi prometida a Maomé com 6 anos de idade. Nossa. E ela se tornou a mulher dele mais influente, politicamente influente na vida dele, né? Tem até uma continuação que eu soube que lançou. Semana passada eu fiquei sabendo que tinha uma continuação desse livro e resolvi comprar, ainda não chegou. Então, esse livro, A Joia Rara, Joia de Medina. Eu acho que os livros aqui, policiais, do Luiz Alfredo Garcia Rosa, para mim são espetaculares, com grande ênfase O Silêncio da Chuva, que eu acho que foi o primeiro que eu tive, que eu li dele e que eu me apaixonei pela escrita dele. Eu acho que o Delegado Espinosa é um dos personagens mais bacanas, assim, da literatura nacional, da ficção policial. É um cara que mistura astúcia com humor, um humor ácido, bacana, assim. É um livro que eu rio com algumas passagens. Não que é um livro de comédia, mas ele tem umas tiradas muito, muito bacanas, assim. Eu gosto muito. Os policiais escandinavos, eu acho que são fantásticos também. Gosto muito da série da trilogia do Milênio, que foi uma série que eu li logo que eu retomei a escrita, né, e sabia que gostava de livros
policiais. Eu retomei com esse livro e eu amei a série. Uhum. Enfim, são muitos, assim, mas esses eu posso dizer que eu tenho guardado com carinho na minha estante. Legal. E se você pudesse tomar um café ou um suco com algum autor, vivo ou morto, quem que você escolheria e o que que você perguntaria? Eu acho que o Luiz Alfredo seria com certeza um que eu sentaria para conversar. E eu acho que eu ia ficar tão embasbacada olhando para a cara dele que eu acho que eu não ia conseguir falar absolutamente nada. Tipo, fala aí, começa falando. Tipo assim, fãzoca, sou eu. Ai, que bom, que bom. Mas eu acho que o Luiz Alfredo ele tem tanto para ensinar, assim, ele começou a vida como autor de ficção tão tardiamente e Uhum. escreveu tanto em tão pouco tempo, assim, que eu acho que ele tem muito a ensinar, sabe? E ele tem uma pegada muito parecida com a minha, assim, quer dizer, eu tenho uma pegada muito parecida com a dele, que é retratar os livros no Rio de Janeiro, né, de trazer essa cidade como personagem, que eu gosto muito de fazer isso. Rafael Montes faz isso também muito bem. Rafael Uhum. Montes eu gostaria de sentar com mais calma, eu sentei já com ele algumas vezes, mas sempre muito apressada. Ele eu gostaria de sentar com mais calma para também trocar uma ideia sobre roteiro, sobre criação, que eu acho que é bacana também. Legal. E se você pudesse viajar no tempo e dar um conselho para você, há anos atrás, quando você estava comigo, um conselho para quem está começando também a escrever, né? O que que você falaria? Cara, é paciência. Não seja afoito, que as coisas vão acontecer. Tudo tem o tempo certo. Não caia nesse conto do vigário de fórmulas milagrosas que vão trazer o sucesso, de que vai trazer prosperidade, porque isso é balela. Uhum. Conheça, saiba identificar as pessoas que realmente querem ver o seu brilho, porque tem muita gente que aparece aí no caminho pintando aí uma coisa e é outra, né? Eu acho que a paciência realmente é não querer achar que escrever o livro tem que publicar na hora. Não. Às vezes tem um tempo aí para você encontrar a pessoa certa, que vai encaminhar o manuscrito com uma pessoa que vai ler com atenção, que vai abrir os caminhos, sabe? É, hoje a gente vive num mundo onde tudo tem que ser imediato, a gente é muito imediatista, quer tudo para ontem. Não sei se é Uhum. essa onda de TikTok, de vídeos de 3 segundos, que tem que ter atenção em 3 segundos. E parece que a gente torna tudo na vida assim, como se tudo tivesse que ter esse tempo tiktoniano, né? E não é, né? Boa expressão. A gente precisa saber que as coisas têm o seu tempo próprio, né? E eu acho que a carreira literária, ela é muito assim. Você tem que saber andar no terreno, conhecer bem as pessoas e depois começar a conseguir semear essas sementes todas que você plantou. Você passa anos semeando, você passa anos jogando semente no terreno. E depois de alguns anos, quando começa a sair os brotinhos, é que você tem que saber qual brotinho vai vingar e qual brotinho não vai vingar. Uhum. E é fácil? Claro que não. Se fosse fácil, eu já estaria surfando a onda. Eu ainda estou Sim. nesse processo, entendeu? Mas eu acho que eu perdi muito tempo para entender que eu precisava semear essas sementes todas aí ao longo desses anos. Entendi. Não boa expressão essa que você colocou, né? O tictoniano, né? Foi legal, né? Esse tempo tictoniano. Inventei agora. E é legal porque é um tempo parece que está todo mundo tentando estimular a sua dopamina, né? E vamos lá, e muda, e vai, e troca a cena, e troca a música, e vai não sei o quê, e o negócio de segundinho, 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 né? É impressionante. Mas, Luciana, queria te agradecer. Foi ótimo trocar aqui com você, foi muito bom.
Gostei bastante da nossa troca. Só um minutinho, que tá dando é o meu Ah, tá dando microfone. um chiado. É, será que é aqui? Calma aí. Tá dando um chiadinho. É, não sei se é aqui. Mas queria te agradecer muito a troca aqui com a gente, os insights, né? E essas referências que você deu, né? Com certeza vou ler aí o seu Evidência 7, e quero ver cada vez mais, né, o Brasil, o Rio aí, entrando aí nesses mundos aí da ficção, e te agradeço demais. Muito obrigada, Marcela, pelo convite. Adorei o papo. Achei que foi super, super interessante. E eu tenho certeza que o pessoal vai gostar também. Obrigada, obrigada, Luciana. Luciana, e suas redes sociais, seu site, para as pessoas seguirem, né, os seus lançamentos, como é que faz? Bom, tá tudo sobre Luciana Dignone, Gnone, né? O arroba do Instagram é esse, meu site é esse. É, a conexão mais fácil de me encontrar é pelo Instagram, né? Eu tenho Aham. a newsletter evidenciando também pela Substack, que sai a cada 15 dias, todo dia 5 e dia 20 também. Eu estou tentando manter, mesmo agora na produção do livro novo, mas eu estou conseguindo por enquanto, que é uma forma também de se conectar comigo, se conectar com meus pensamentos, o que eu estou pensando, né, em termos de cotidiano, de vida e tal. Sim. Mas pelo Instagram é a forma mais fácil de mandar um direct. Eu adoro conversar com os leitores. Se quiser adquirir Legal. meu livro, também pode ser por ali, que eu mando o livro autografado, né? Então é a forma mais fácil pelo Instagram. Legal. Pessoal, vou deixar todos os links aqui embaixo na legenda, se vocês quiserem depois sigam a Luciana, veem os lançamentos, os livros dela na Amazon ou diretamente com ela. Então vai estar tudo aqui embaixo para vocês. Luciana, quero te agradecer muito essa troca aqui, os insights, né, as referências, né? O nosso papo foi muito legal e acho que foi até muito instrutivo para começar a ver esse mercado e esse tipo de ficção de uma maneira, né, diferente. Muito obrigada. Obrigada a você, Marcelo. Foi um prazer enorme conversar aqui e deixa aí um beijo para todo mundo. Obrigada. Tchau.